Olá, saudações, salve Jorge. Hoje é o dia do santo padroeiro, santo guerreiro, né? Santo padroeiro de muitas nações, de muitos países pelo mundo. E eu aqui até fazendo pose com uma espada templária, até em homenagem ao santo, em homenagem à figura mitológica e todo o sincretismo de diferentes narrativas que são embutidas dentro desta figura, tanto entendido como o santo, tanto entendido como uma associação direta com o orixá Ogum, como outros deuses guerreiros, dentro da figura de São Jorge, cujo nascimento teria se dado na Capadócia no ano de 275 d.C., tanto que ele muitas vezes é conhecido como Jorge da Capadócia. O falecimento em 23 de abril de 303, Nicomédia, quando ele servia ao imperador Diocleciano em Roma, isso segundo consta na lenda. Ogum, São Jorge, Marte, Ares, o Ares grego, o Marte romano, eles são todos aparentados de alguma forma, todos eles são deuses guerreiros, são figuras mitológicas, lendárias ou religiosas guerreiras. De alguma forma, eles têm algum parentesco. Quando a gente fala em astrologuês, que um planeta pode conter em si muitos e muitos símbolos, isso não é brincadeira, porque vários sincretismos podem ser verificados num único fator dentro do mapa. Um planeta, por exemplo, pode ter em suas acepções as mesmas características de diferentes deuses, de diferentes panteões. Antropologicamente, isso seria talvez até considerado incorreto, mas na hora de aplicar na leitura astrológica, é muito interessante você ver como é que essas diferentes narrativas, com todos os seus contextos, lógicas internas, com o seu conteúdo muito particular, muitas vezes ele pode se expressar claramente na expressão, na manifestação, no desenvolvimento simbólico que tem cada um desses planetas. O planeta Marte não seria diferente. São Jorge, em astrologuês, está associado a Marte, assim como no sincretismo brasileiro, ao Ogum, nas tradições iorubanas, vindas da Nigéria e de outros povos africanos. A associação direta com Marte não é por acaso. Nós pensamos em astrologuês na base dos isomorfismos ou, a mesma coisa, analogias. Os isomorfismos funcionam na base da relação direta ou indireta, muitas vezes mais indireta, com um fator que representa, que seria uma espécie de manifestação daquele símbolo ou da divindade, como por exemplo uma águia. Em alguns períodos da história grega não seria diretamente uma representação de Zeus, mas sim o próprio. Representações de Marte, do planeta Marte, até em nível invocatório da figura do Marte, de conexão da consciência do praticante de alguma religião ou de alguma espécie de mitologia aplicada, compreenderia o uso da cor vermelha, por exemplo, espadas, lanças, alimentos, oferendas que seriam mais ácidas talvez. Outros vão utilizar representações de animais característicos de Marte ou de alguma outra divindade que possa ser associada a esse símbolo, como o galo ou o cão de caça, cão de guerra também. São representações simbólicas que manifestam aquele princípio terrenamente. Da mesma forma, Marte é um planeta que contém em si as características do Ares grego, do deus da guerra grego, assim como as do Marte romano. São figuras diferentes, embora ambos sejam deuses da guerra. Isso é muito interessante a gente observar, de acordo com a geografia local, o histórico da cultura vigente, da cultura que nós estamos estudando, a flora, a fauna, a ambientação daquela população, daquele povo que desenvolveu dada narrativa. Um mesmo símbolo, um mesmo arquétipo pode assumir diferentes roupagens. Isso pode variar bastante com o tempo, mas também mantém a estrutura inicial dessa figura simbólica, ou, se você preferir, arquetípica, do arquétipo, do símbolo que é perene, daquela permanência simbólica. Na origem de uma determinada roupagem desse símbolo, nós vamos poder perceber essa influência da localidade, da história, da fauna, como eu já disse aqui,
Mas esse esqueleto, essa estrutura que se mantém atrás do símbolo, ela permanece. Assim vai ser com o Ares grego e o Marte romano, que embora sejam muito diferentes em suas expressões, ambos têm tangências, têm pontos de interseção também. O Ares grego era um bocado malquisto dentro do panteão grego, né? Por causa da sua tendência à irritabilidade, às explosões de fúria, a tendência à provocação, à luta, à guerra e ao ato violento, impulsivo e refletido. O Ares grego tinha sua contrapartida em Atena, a deusa da sabedoria, aquela que sai da cabeça de Zeus, que é uma espécie de Ares muito desenvolvido. Volta e meia, em algumas passagens mitológicas gregas, Ares e Atena entram em conflito e Ares leva a pior. Lembra que eu não estou dizendo que é Aries, né? Aries é o signo, Ares é o deus, tá? Ares leva a pior na confrontação com Atena. É como se o grego tivesse vontade de dizer que a violência irrefletida, ela é sempre superada pela sabedoria, pela capacidade de estratégia. Mas não pensem que Atena seria uma deusa pacífica, mas uma deusa de sabedoria e de uso da força, quando essa força é absolutamente necessária e não há escapatória. É interessante isso, ver como é que o pensamento grego assume essa dicotomia entre o uso da força e saber que tem a força e só manifestá-la, utilizá-la quando ela é absolutamente necessária, de preferência não usá-la. Ponderação nesse sentido. Isso seria uma das virtudes cavaleirescas que o santo guerreiro traz em si. O Marte romano, por exemplo, vai contribuir com esse sincretismo da imagem de São Jorge que nós temos aqui até hoje. Até porque o São Jorge, né, o Jorge da Capadócia, segundo conta a lenda, ele era um soldado romano. Vai ter uma influência ali em toda a construção de sua narrativa, inclusive aquela da luta contra o dragão, que pertence ao Marte romano, que é bastante diferente do grego, no sentido de ele continua, tudo bem, ele continua sendo um deus de guerra, de busca de vitória, de ataque, defesa, etc., mas ainda é um Marte administrador, é um deus voltado, pasme, para a agricultura. O que Marte, o deus guerreiro, tem a ver com a agricultura? A mesma coisa que Ogum, que é um deus guerreiro africano, tem a ver com a agricultura, porque muitas vezes em panteões de várias culturas diferentes, os deuses guerreiros podem ser também ferreiros, ou vice-versa, podem trabalhar, atuar nesses dois campos juntos. É o caso de Ogum, que era o deus ferreiro, o cara que cria os utensílios de agricultura, são utensílios feitos de ferro. Até os instrumentos de ferro, como eu já falei aqui antes, de ferro ou de aço, né? Mas ferro, que é o metal de Marte, são instrumentos que são utilizados nas invocações, nas orações ou nas conexões meditativas, quando a pessoa utiliza isso em suas práticas religiosas ou esotéricas, por exemplo. Mas o Marte romano também é um deus ligado à agricultura e pode ter havido algum sincretismo, alguma transmissão ao longo dos séculos entre povos africanos, povos indo-europeus, e que pode ter resultado em narrativas cujos mitemas, olha, presta atenção, olha essa palavra, mitema, é a menor partícula de um mito. Mitema é a menor partícula de um mito. As narrativas são muito diferentes, mas existem partículas desse mito que convergem para diferentes culturas, mesmo aquelas que talvez não tenham tido contato umas com as outras. Podem ser reproduzidas essas partículas. Então o mitema ele é uma grande chave para entender como é que funciona a construção do pensamento simbólico, da própria construção da narrativa daquelas culturas e a aplicação em astrologia, na hora de ler um mapa, na hora de entender como é que um símbolo em trânsito no céu, para você indivíduo ou para a coletividade, como é que isso funciona. A figura de São Jorge matando o dragão, como nessa camisa, ele mata o dragão com sua lança, montado num cavalo branco, que representa a pureza. Ele com a sua armadura, todo marcial. Reparem que as cores comemorativas de São Jorge são marciais. Um pouco devido ao sincretismo, mas a própria cavalaria romana, na época de Diocleciano, usava uma capa vermelha como simbolismo, né? Como simbolismo e como uniforme. Isso já era desde épocas anteriores à Era Comum, à Era de Cristo. São Jorge e a figura do dragão, da vitória sobre o dragão, você vai encontrar N mitos que têm deuses ou personagens semideuses
que enfrentam figuras reptilianas, figuras que são serpentes, figuras que são dragões. Essas figuras heróicas enfrentando figuras reptilianas, elas se repetem de diferentes maneiras, como o caso de Marduk, que também tinha um dragão próprio e também enfrenta Tiamat, que vem na forma de uma serpente gigante ou um dragão, conforme você preferir. Perseu vai salvar a mocinha Andrômeda, que está acorrentada no rochedo, enfrentando um gigantesco monstro marinho que é o Cetus, que na astronomia normalmente se representa como a constelação da baleia, que é um mamífero, que não tem nada a ver com réptil, mas nas caracterizações mais antigas, o Cetus tem muito de Godzilla, de um grande dragão, um dragão marinho, uma grande serpente marinha. Além disso, outros heróis que vão fazer essas façanhas com os gigantes, que vão civilizar, vão vencer o gigante para salvar a princesa, para civilizar determinado local. A lenda de São Jorge, ela pode sim ter partido dessa mesma apropriação ou ressignificação de outras mitologias, de outras narrativas ainda mais antigas. Resumindo, na lenda do dragão, que São Jorge é o protagonista, parece muito com lendas ligadas aos 12 trabalhos de Hércules, que volta e meia Hércules está caminhando por algum local, ele está cumprindo sua pena dos 12 trabalhos, ele é informado ou é enviado para combater alguma fera que está no meio do caminho, atrapalhando os aldeões. Uma coisa muito parecida ocorre nas lendas ligadas a São Jorge. Um eremita vem e conta para ele que uma besta, um dragão, cujo hálito mata logo de cara as pessoas que cruzam com ele na estrada, então estava atrapalhando a vida da cidade, e que iam fazer sacrifícios de mocinhas. Uma delas era a princesa Sabra, que depois vem a ser a esposa de São Jorge, segundo conta essa versão da lenda. Ele vai salvar a princesa e vai lutar com o dragão, vai vencer o dragão. Algumas versões colocam ele levando o dragão até a cidade, né? O dragão ainda vivo, para depois degolar o dragão. Isso para fazer as pessoas se converterem ao cristianismo. De qualquer jeito, podemos ver claramente apropriações, ressignificações de uma história ainda muito mais antiga, que inspira ou que é recolocada ou reconstruída de maneira a poder satisfazer as necessidades de uma cultura local, de uma determinada época, de um determinado contexto. Isso, porém, não invalida a crença no santo, não invalida a questão mitológica, não invalida nenhuma coisa nem outra. Pelo contrário, só reforça o fato de que o símbolo que está por trás de todas essas narrativas é o mesmo, ou que pelo menos tem alguma coisa em comum, tem alguma tangência. Em astrologuês, essa tangência é Marte. O São Jorge, matando o dragão, inspirou milhões de outras lendas, inclusive em cultura de massa, com filmes de cavaleiros que vão enfrentar dragões e etc. As lendas de Rei Arthur, a própria associação do Rei Arthur com o dragão, o pai do Rei Arthur chamado Uther Pendragon, a própria relação entre o nome Uther Pendragon com o dragão, né, a figura de dragões. Tem um filme do Miles Forman em que o Mago Merlin chega pro então aprendiz Rei Arthur, ele vai falar sobre a figura do dragão, e então cai um raio, ele fala, olha, aqui é o fogo do dragão. É uma relação direta com a natureza. As figuras de deuses escandinavos, deuses nórdicos ou semideuses, como Sigurd ou Siegfried, em algumas versões, que é filho de Odin, encontra depois de um meteoro, né, uma pedra vinda de Asgard que cai, ele vai fazer uma espada muito mais resistente, né, uma espada de ferro, um meteoro de ferro, que remete também às lendas dos ferreiros e alquimistas. Aí fica aí a dica do Mircea Eliade, que ele tem um livro com exatamente esse título, Ferreiros e Alquimistas, de onde ele vai extrair uma série de estudos sobre a alquimia e a metalurgia. A origem da alquimia está na metalurgia, segundo ele e segundo outros pesquisadores da mesma escola. O Sigurd vai fazer uma espada muito mais resistente do que as espadas vigentes, vai enfrentar o dragão Fafnir, vai matá-lo e vai tomar um banho de sangue com ele para se tornar como os deuses, indestrutível, imortal, tal. Só que ele, do mesmo jeito que Aquiles, ele tem uma parte do corpo que é vulnerável, né? Nas costas fica um pedacinho onde cai uma folha de visgo e o sangue não banha, então ele fica mortal, e ali é justamente ali que, resumindo o mito, ele é morto, ele é atingido. No mito de São Jorge, ou na lenda de São Jorge, ou na narrativa, se você preferir, temos esses elementos também em convergência. Todos esses elementos são Marte. Bom, aí é que entra a relação, que são diversas expressões, que o Marte pode ser o Ares grego, violento, terrível, difícil, pode ser o Marte romano,
com toda a sua característica de disciplina militar, postura, aquela forma de se apresentar toda certinha, retinha, cheia de objetivos, administração e tal, que é uma cara de cavalaria, com o bom moço. Tem a figura do bom moço dentro do simbolismo do Marte, o escoteiro, o cavaleiro templário, o super-herói, a figura que vai se autossacrificar em função de um coletivo que ele tem que defender, o cavaleiro andante, o Dom Quixote. Você vai ver que o Dom Quixote é muito parecido com o comportamento ariano, que vai lutar contra moinhos para defender Dulcinea. São coisas marciais, afinal de contas, Marte é o planeta que rege Áries, mas também rege Escorpião. E aí tem uma passagem mitológica muito interessante. O deus sumeriano, sumero-babilônico, Nergal, que é um deus da guerra, ele é casado, ele se casa com a deusa Ereshkigal, que é a deusa do submundo, que seria o equivalente, uma coisa próxima, né, tem sincretismos aí, com o Hades grego, que é o Plutão. Marte também rege o Escorpião, e o Escorpião é um signo que está ligado às profundezas, ao aprofundamento, à ideia de que você precisa lutar contra aquilo que em você é mais baixo, que está primitivo. Marte, sendo regente do Áries e do Escorpião e tendo sua exaltação em Capricórnio, o próprio fato dele ter dignidade planetária em cada um desses signos mostra que ele contém em si um pouco de cada um desses três signos, um pouco das virtudes de cada um desses três signos. Pelo Áries, a capacidade imensa de ação, agir como um dínamo, enfrentar o perigo, ser aquela figura heróica, né, às vezes exageradamente agressiva, mas também pode se tornar, ao desenvolver o bom moço, o sujeito que vai defender os fracos e oprimidos. Pelo Escorpião, o enfrentamento das emoções baixas, a purgação dos aspectos sombrios de si, né? O Escorpião está sempre, é a coragem de se dispor a enfrentar aquilo que nos torna muito apegados à matéria, muito apegados à vida mundana, lidar com o excesso de sexualidade, raiva, inveja, ciúmes, todas essas emoções vêm à tona, e é como se você estivesse adentrando no Hades, tendo que enfrentar também no submundo, né, como Nergal e Ereshkigal, todas essas emoções que são você, todos esses demônios internos que são você mesmo, de alguma forma, que é uma figura arquetípica também da ideia de morrer para um estado de vida, um processo iniciático, você se dispor a morrer para um estado anterior e renascer fortalecido, purificado de alguma forma. Marte, na árvore da vida, na Cabala, ou Kabbalah, se você preferir, é Geburah, está associado diretamente a Sefirah Geburah. São 10 Sefirot, aquela em que Marte está associado, tem sua correspondência, é Geburah, que também é Din, é a mesma coisa que justiça, está associada à ideia de rigor, justiça, vingança. Você repara que tem um pouquinho daquele lado sombrio que o escorpião, com o qual o escorpião, o símbolo do escorpião, perpetra uma luta constante. Din é a justiça severa, a disciplina, como Capricórnio, a disciplina do samurai, a luta contra a injustiça, mas, como eu já disse antes, representa, na sua melhor expressão, aquele que tem o poder, mas não usa à toa. Quando desequilibrado, esse poder pode ser utilizado ditatorialmente como forma de subjugar o fraco, mas quando isso está desenvolvido, quando há essa elevação moral, essa elevação de consciência, uma coisa que São Jorge representa, é justamente isso que o símbolo de São Jorge traz de si e que Marte traz dentro de si também, é que apesar desse poder, dessa capacidade de ferir, não uso para subjugar o fraco, só uso esse poder se esse poder for absolutamente necessário, quando não houver mais alternativa. E é curioso que todas essas características mitológicas, né, a figura do réptil ela está ligada de alguma forma à imortalidade, ao mesmo tempo que à sexualidade. Quando o herói mata o dragão, enfrenta o dragão, ele vai ter com a mocinha. Por um lado pela via sexual, por outro lado pela via alquímica, a conjunctio, quando você supera o seu processo de queima, a calcinação, a calcinatio, que é uma das operações alquímicas, né, que é talvez a principal, a primeira, que vai fazer com que o elemento bruto da matéria seja retrabalhado,
de qualquer maneira tem que ser trabalhado. Reparem que mesmo a figura do santo tem em seu enredo a ideia de conquista e de relacionamentos muito intensos, né? A figura, no caso, o santo, ele vai assumir um ar mais sublime da expressão marcial, no interesse da princesa, casando com ela pelas vias cristianizadas da sua narrativa. Já a figura marcial, Ogum, por exemplo, teve várias mulheres. Todas elas, ou quase todas, ele pede para Xangô, que é o deus das tempestades, do raio, né, que arrebenta as pedreiras com seu machado. Tem uma equivalência com Júpiter no simbolismo astrológico. E Marte e Júpiter, na árvore da vida da Kabbalah, eles conversam, um está paralelo ao outro, um compensa o outro. A fúria exagerada precisa ter como compensador o elemento misericordioso que Júpiter, que é regente de peixes, não só de Sagitário, também representa. A figura de São Jorge é uma mistura entre o guerreiro feroz, intenso, corajoso, e o misericordioso, igual a um super-herói, como um super-homem, que tem o poder de olhar para você. E se você estiver fazendo uma coisa errada, ele poderia te incinerar com um simples olhar, com a visão de calor do super-homem. Mas não faz. Ele vai pegar você e vai colocar você para cumprir os desígnios da justiça. Né? Essa é a ideia. Ficamos então por aqui. Deixo vocês com um Salve Jorge, né? Comemorando aqui o simbolismo do Santo Guerreiro, que traz em si todas essas características e nos deu aqui essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a profundeza, porque Marte não é só aquilo que a gente vê tão comumente pelo senso comum. O símbolo de Marte, ele carrega em si figuras nobres também, como essa. É uma questão de desenvolvimento, tudo é passível de desenvolvimento. A figura do Santo Guerreiro, as orações do Santo Guerreiro, que armas de fogo não possam me ferir, que você possa ser protegido de alguma forma, também é uma maneira de você interiorizar-se e superar as suas próprias mazelas, vencer o seu dragão interior, porque todos nós temos. O Marte é, entre outras coisas, além de ser a força motriz, a capacidade que você tem de iniciar coisas, de ter vontade, libido, desejo pela vida, é também essa capacidade, o desejo de ultrapassar a sua condição medíocre, de um ser humano, né, rasteiro, de chegar a um ser humano cada vez melhor. Eu sou Carlos Holanda, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aqui no canal, aperta ali o sininho depois para acompanhar e receber as notificações. Aqui no texto que acompanha esse vídeo tem um link para quem estiver interessado em aprender um pouco mais de astrologia com os workshops online. São cursos gravados, cursos também feitos com transmissão simultânea. São workshops que você pode fazer. Vai ter o de mitologia, tem o de Quiron, tem o de parte da fortuna e os nodos lunares. Olha aí o dragão, ó. Técnicas integradas de previsão, muitos e muitos outros. Fique atento, porque de repente você pode ter aí a sua forma de ampliar seu conhecimento, podendo vir desde o comecinho até se especializar como um profissional. Um abraço, salve Jorge!